Se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida. Se quer curar uma pessoa, até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental, você o faz curando a si mesmo. Perguntei ao Dr. Hewlett como ele curava a si mesmo. O que ele fez exatamente quando terminou a ficha daqueles pacientes? Eu apenas fiquei repetindo sem parar. Sinto muito e eu te amo, explicou ele. Só isso? Só isso. Acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de você se aprimorar. E à medida que se aprimora, você melhora o seu mundo. Enquanto o Dr. Hewlett, ou E, trabalhava no hospital, ele entregava para a divindade qualquer coisa que aparecesse nele e pedia para que ela fosse liberada. Ele sempre confiava e sempre funcionava. O Dr. Hewlett perguntava a si mesmo: o que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema? E como posso corrigir esse problema em mim? Aparentemente, esse método de curar de dentro para fora é o que é chamado de Ho'oponopono da identidade própria. Parece haver uma versão mais antiga do Ho'oponopono que era fortemente influenciada pelos missionários do Havaí. Envolvia um facilitador que ajudava as pessoas a curar os problemas conversando com elas. Quando conseguiram cortar os laços de um problema, este desaparecia. Mas o Ho'oponopono na identidade própria não precisava de um facilitador. Tudo é feito dentro de nós mesmos. Eu estava curioso e sabia que com o tempo iria entender melhor o que ele estava dizendo. O Dr. Hewlett ainda não tem nenhum material sobre o seu processo. Ofereci-me para ajudá-lo a escrever um livro, mas ele não pareceu interessado. Existe disponível um antigo vídeo o qual eu encomendei. Ele também me disse para ler A Ilusão do Usuário. Como sou viciada em livros, imediatamente entrei na internet e encomendei o livro na Amazon. Quando chegou, eu o devorei. O livro argumenta que a nossa mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. O autor escreve que o fato é que, a cada segundo, milhões de informações invadem nossos sentidos. No entanto, a nossa consciência processa apenas talvez 40 informações por segundo, no máximo. Milhões e bilhões de informações são condensadas em uma experiência consciente que não contém praticamente nenhuma informação. De acordo com o que entendi o Dr. Hewlett dizer, como não temos uma verdadeira consciência do que está acontecendo em qualquer momento considerado, tudo o que podemos fazer é nos resignar e confiar. Tudo consiste em ter 100% de responsabilidade por tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Ele diz que o seu trabalho envolve a purificação de si mesmo. Só isso. Enquanto ele se purifica, o mesmo acontece com o mundo, porque ele é o mundo. Tudo fora dele é uma projeção e uma ilusão. Embora parte disso tenha soado como psicologia junguiana, no sentido de que as coisas externas que vemos são um lado da sombra da nossa própria vida, o que o Dr. Hewlett parecia descrever estava além de tudo isso. Ele parecia reconhecer que tudo é um reflexo de nós mesmos, mas também estava dizendo que é nossa responsabilidade corrigir tudo que vivenciamos a partir do nosso interior, conectando-nos ao divino. Para ele, a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo "eu te amo" para o divino, o que poderia ser descrito como Deus, vida, o universo ou quaisquer outros termos para esse poder superior coletivo. Ufa! Essa foi uma conversa e tanto. O Dr. Hewlett não tinha a menor ideia de quem eu era, mas estava me concedendo uma grande parte do seu tempo. Ele também estava me deixando confuso. O Dr. Hewlett tem quase 70 anos de idade e é provavelmente um guru para alguns e uma pessoa excêntrica para outros. Fiquei emocionado por ter conversado com o Dr. Hewlett pela primeira vez, mas eu queria saber mais. Eu claramente não estava entendendo o que ele estava me dizendo, e seria muito fácil resistir a ele ou descartá-lo. Entretanto, o que estava me obcecando era a história dele usar esse novo método para curar supostos casos irrecuperáveis, como dos criminosos que sofriam de doenças mentais. Eu sabia que o Dr. Hewlett iria apresentar um seminário em um futuro próximo, de modo que fiz perguntas a respeito do evento. O que vou colher do seminário? Você vai colher o que você colher, respondeu ele. Bem, aquilo me pareceu como um antigo treinamento da década de 1970. Você colhe o que estava destinado a colher. Quantas pessoas estarão no seminário? Perguntei. Estou sempre fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas que estão prontas para estar lá estarão presentes, disse ele. Talvez 30 ou 50, nunca se sabe. Antes de encerrarmos o telefonema,
perguntei a E o que significava a assinatura nos seus e-mails. POI significa paz do eu, explicou ele. É a paz que supera todo entendimento. Não entendi o que ele quis dizer na ocasião, mas hoje faz todo sentido. A chocante verdade a respeito das intenções. Depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Hugh Lamb, eu estava ansioso para obter outras informações. Fiz perguntas a ele sobre o seminário que ele iria apresentar algumas semanas depois. Ele não tentou me convencer a participar. Disse que estava constantemente fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas certas compareceriam ao seminário. Ele tinha certeza que a divindade, a palavra preferida dele para o poder maior do que todos nós, mas que é todos nós, tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta. Perguntei ao meu amigo Mark Ryan, o homem que mencionou o Dr. Hugh Lamb para mim pela primeira vez, se ele gostaria de ir comigo. Ofereci-me para pagar a parte dele como um presente por ele ter falado comigo a respeito desse milagre e do fazedor de milagres. É claro que Mark aceitou. Pesquisei um pouco mais antes da viagem. Perguntei aos meus botões se o método desse terapeuta teria alguma coisa a ver com Runa, um método de cura popular do Havaí. Enquanto lia, descobri que eles não estavam nem um pouco relacionados. Runa é o nome que Max Frieden Long, o empreendedor que virou autor, deu à sua versão do espiritualismo havaiano. Ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta com amigos havaianos quando trabalhou como professor no Havaí. Ele fundou a Runa Fellowship em 1945 e depois publicou uma série de livros, sendo que um dos mais populares é The Secret Science Behind Miracles. Embora fascinante, o trabalho de Long não tinha nada a ver com o terapeuta que eu estava investigando. Eu estava começando a descobrir que o terapeuta praticava um método do qual Long nunca ouvira falar, pelo menos não da maneira como o Dr. Hugh Lamb o praticava. À medida que continuei a ler e aprender, a minha curiosidade aumentou. Eu mal podia esperar pelo dia do voo que me levaria ao encontro do agente de cura. Voei para Los Angeles, encontrei-me com Mark e fui para a Califórnia. Mark levou-me para um passeio em Los Angeles antes de partirmos e nos divertimos bastante. No entanto, ambos queríamos conhecer o homem a respeito de quem tanto tínhamos ouvido falar. Embora Mark e eu tivéssemos tido uma conversa profunda e estimulante durante o café da manhã, o que nós dois realmente desejávamos era que o seminário começasse logo. Quando chegamos à sala do evento, deparamos com uma fila de cerca de 30 pessoas. Fiquei tentando ficar na ponta do pé o tempo todo para poder enxergar por cima da cabeça das pessoas. Eu queria ver o agente de cura, eu queria ver o homem misterioso, eu queria ver o Dr. Hugh Lamb. Quando finalmente cheguei à porta, fui recebido por ele. Aloha, Joseph, disse o Dr. Hugh Lamb, estendendo a mão. A voz dele era suave, mas ele tinha carisma e autoridade. Vestia uma calça caque, tênis, a camisa aberta no colarinho e paletó. Tinha na cabeça um boné de beisebol, o qual, mais tarde, vim saber que era sua marca registrada. Aloha, Mark, disse ele para o meu amigo. Batemos um papo descontraído quando ele fez perguntas a respeito do nosso voo, do tempo que eu levara para ir do Texas a Los Angeles, e assim por diante. Adorei o homem instantaneamente. Algo a respeito da sua segurança e do seu jeito de avô fez com que eu me identificasse com ele. O Dr. Hugh Lamb gosta de começar na hora. Assim que o evento teve início, ele me chamou. Joseph, quando você deleta alguma coisa do seu computador, para onde ela vai? Não tenho a menor ideia, respondi. Todo mundo riu. Estou certo de que ninguém tampouco sabia. Quando vocês apagam uma coisa do seu computador, para onde ela vai? Perguntou ele à audiência. Para a lixeira, gritou alguém. Exatamente, disse o Dr. Hugh Lamb. Ela continua no computador, só que não podemos vê-la. As suas memórias são assim, continuam em vocês, só que invisíveis. O que vocês precisam fazer é apagá-las completa e permanentemente. Achei isso fascinante, mas não tinha a menor ideia do que significava ou do rumo que a coisa estava tomando. Por que eu iria querer que as minhas memórias fossem permanentemente apagadas? Vocês têm duas maneiras de viver a vida, explicou o Dr. Hugh Lamb, a partir da memória ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados. A inspiração é o divino transmitindo-lhes uma mensagem.